Olá, turma! Então, a aula de hoje é sobre análise de sensibilidade ou análise de sensibilidade pós-otimização. É um assunto bem bacana da nossa matéria, mas que precisa muita atenção para conseguir compreender, né, quais os movimentos a gente precisa fazer nessas análises. Bom, uma das hipóteses que a programação linear assume é a questão de que a gente conhece os parâmetros, né, que eles são conhecidos e que a gente tem certeza de seus valores. Lembrando que os parâmetros são os números, né, que aparecem na função objetiva, nas restrições do modelo. Então, algumas vezes, a estimação desses parâmetros ela é baseada em previsões futuras e mudanças, né? Já que a gente está pensando em previsões futuras, as mudanças podem ocorrer, né? Até que a gente consiga implementar a solução final, né? Considerando o mundo real. Então, nesse sentido, a análise de sensibilidade ela é fundamental quando a gente está estudando programação linear, já que tem como objetivo a gente avaliar os efeitos que alterações nos parâmetros podem ocasionar na solução ótima do nosso modelo. Bom, a gente pode empregar análise de sensibilidade em dois casos. No primeiro caso, que é chamado de análise de sensibilidade simplesmente, nós vamos estudar a variação que os coeficientes da função objetivo e as constantes do lado direito de cada restrição podem assumir dentro de determinados limites, sem que isso altere a solução ótima do modelo inicial ou, no caso da função dos parâmetros da função objetivo, ou sem alterar a região de viabilidade, no caso de alteração do lado direito das restrições. Então, a questão da região de viabilidade é você manter aquela região de soluções viáveis, né, sem que você precise mudar essa região. Em caso, esse caso ele pode ser analisado graficamente, utilizando os cálculos algébricos, ou diretamente do relatório de sensibilidade, né, quando a gente usa os softwares de otimização, isso considerando uma alteração por vez, né? Eu não posso pensar que eu vou mudar simultaneamente esses coeficientes ou esses lados direitos. O segundo caso, que é o da análise de sensibilidade pós-otimização, ou simplesmente análise pós-otimização, é empregado quando, após a gente fizer algumas mudanças nos parâmetros do modelo, a solução ótima do modelo ela vai ser afetada, né, deixando de ser viável ou passando a ser uma solução subótima. Então, nesse caso, a gente vai precisar recalcular a nova solução ótima do modelo. Então, aplicando alguns dos algoritmos que a gente já conheceu. Nesse caso, a gente pode fazer análise da tabela simplex. E aí a gente pode considerar mais de uma alteração simultaneamente. Então, só para a gente relembrar, a gente vai considerar aqui também no nosso modelo um PPL no formato de maximização, sujeito a todas as restrições no formato de menor ou igual, e as variáveis são não negativas. Então, eu posso pegar a matriz dos coeficientes das restrições, que é a matriz A, e pegar ela na forma aumentada, ou seja, quando a gente já inclui as variáveis de folga no modelo e tudo vira equação, né? Todas as restrições viram equações, e aí nessa forma aumentada a gente pode particionar a matriz A em duas matrizes, uma matriz básica, que é a matriz B, e outra não básica, que é a matriz N. Essa matriz básica ela é uma matriz quadrada e ela tem inversa, e a matriz N não necessariamente ela é quadrada, ela é o que restou da matriz A. E então, quando a gente olha a tabela simplex final, né, que é a tabela simplex ótima, aqueles números todos que aparecem lá, eles têm uma fórmula por trás daquilo. E a fórmula que a gente identifica
são essas daqui, né? Onde tem as variáveis básicas, na linha da função objetiva é zero, e na parte das restrições a gente encontra a matriz identidade. Aonde tem as variáveis não básicas, a gente vai ter essas fórmulas aqui, que envolve o vetor CTB, que é o vetor de coeficientes da função objetivo. O B significa que eu estou considerando os coeficientes da função objetivo apenas das variáveis básicas. Né? E a gente vai aparecer também a inversa da base e o vetor Bzinho. O que é mais interessante da gente estar trabalhando, esse daqui, né, essas fórmulas são equivalentes à de baixo, só que ali eu juntei tudo, eu não separei em variáveis básicas e não básicas. Quando a gente olha aquele quadro, né, tudo que vai aparecer lá, na linha da função objetiva, eu vou ter, né, na parte das variáveis essa fórmula, e onde a gente tem o valor da função objetiva vai ser dado por esse outro valor aqui. Então, tudo isso é conhecido, tá? Que vocês podem estranhar aqui, na verdade, é esse B-1, que a gente não sabe quem é ainda, mas é fácil a gente descobrir quem ele é apenas olhando a tabela simplex final. Bom, o que vocês têm que observar aqui é que na parte das restrições, né, com relação às variáveis, o que a gente tem ali embaixo é a inversa da base vezes a matriz A aumentada. Então, essa observação é crucial. Para um PPL na forma padrão, né, que a gente viu, dado acima não, que foi dado, no tableau ótimo, nas colunas variáveis básicas iniciais, aparece a inversa da base. É dessa maneira que a gente vai conseguir identificar, olhando a tabela simplex final, qual é a inversa da base. Análise de sensibilidade. Dentro da análise de sensibilidade, tem dois conceitos que são muito importantes, que são o conceito de preço sombra e custo reduzido. Então, a gente vai entender primeiro o que é esse preço sombra. Esse preço sombra é o benefício encontrado na função objetivo quando se acrescenta uma unidade a dado recurso. Então, lembrando que a análise de sensibilidade, a gente pensa em alterar os parâmetros, né, ou da função objetivo ou do lado direito, uma única vez, né, sozinho. Né? Então, se eu for alterar a quantidade disponível de recurso da restrição 1, só ele que vai ser alterado, os outros vão ser mantidos constantes. Então, caso eu altere, né, essa quantidade de recurso ou para mais ou para menos, isso vai gerar um impacto aonde? Na função objetivo. A gente já viu isso na aula, na parte 2 de dualidade. Né? Então, esse impacto, ele é dado pelo preço sombra. Né? Se eu aumentar em uma unidade, aumentar ou diminuir, tanto faz. Qual é o impacto disso na função objetivo? Ele é dado pelo preço sombra. E esse preço sombra nada mais é do que o valor da variável dual. Quando a sobra em dado recurso, esse preço sombra ele vai ser zero, porque essa sobra significa que eu tenho uma folga na restrição, então está sobrando recurso. Então, o impacto de aumentar ou diminuir em uma unidade de disponibilidade daquele recurso, na função objetiva, esse impacto vai ser zero. O preço sombra poderá ser usado para verificar, por exemplo, se a oferta adicional de matéria-prima por um preço a combinar vai valer a pena. Né? Então, ele pode ser usado para a gente ver o quanto eu estou disposto a pagar a mais por uma unidade daquele recurso. Caso o valor a ser pago seja maior que o preço, sombra, não é interessante, porque você pode ter diminuição de receita, de lucro. Tá? A linha 0 na tabela simplex final, ela já vai me dar diretamente o preço sombra. Tá vendo como é que essa tabela simplex final ela simplesmente mágica, né? Eu consigo olhar para ela e identificar, o preço sombra de cada recurso é esse. Mas em qual local dessa tabela simplex? Vai ser na linha do Z ou na linha 0, tá? Embaixo das variáveis de folga.
Para restrições do tipo maior ou igual, a mesma ideia continua sendo aplicável, exceto que esse preço sombra submerá o sinal oposto quando a gente trabalha com a restrição de menor ou igual. Há outro conceito muito importante dentro de análise de sensibilidade é o conceito de custo reduzido. Ele pode ser dado a ele duas interpretações. Uma delas é de que o custo reduzido de uma variável é o total a partir do qual seu coeficiente na função objetivo deve melhorar para que ela deixe de ser zero na solução ótima. Então, por exemplo, se eu tenho um PPL que é de mix de produção, né, que é aquele PPL no qual eu estou querendo determinar quantas unidades de cada produto eu quero produzir. Supondo que na solução ótima desse PPL eu descubra que eu não vou produzir um determinado item, né? A solução ótima desse item é zero, né? O modelo está dizendo para você o seguinte, olha, com essa receita ou para esse custo, não vale a pena você produzir esse item, tá? Então, o custo reduzido, que é o custo reduzido da variável, que foi nula na solução ótima, ele vai dizer para mim, olha, a partir desse valor aqui, né? Você pega a receita que você tá lá, acrescenta o custo reduzido, então a partir disso é que vai valer a pena. Então essa é uma das interpretações. A outra interpretação de custo reduzido ela diz que o quanto a função objetivo irá piorar para cada unidade que ela aumente a partir de zero. Então, na solução ótima, aquela variável é zero. Se, né, o tomador de decisão, por algum motivo, ele queira produzir uma unidade daquele item, para cada unidade que ele resolver produzir, né, o valor da sua função objetivo vai ser pior. Né, e o quão pior será é dado pelo custo reduzido. Então, esse custo reduzido ele só se aplica a variáveis que na solução ótima são zero. E para a gente achar, é só a gente olhar também novamente para a tabela simplex final. E eles vão ser encontrados embaixo de cada variável original do modelo. Primeira observação, né? Para os preços sombras, que preço sombra está definido quando eu penso em variar o lado direito, né? Individualmente. Então, para esses preços sombras, a gente pode calcular faixas de viabilidade, né? Por quê? Para cada recurso eu vou ter um preço sombra. Só que esse preço sombra, se eu descubro lá que para o recurso 1 ele tem um preço sombra igual a 10, ou seja, a cada unidade a mais daquele recurso, a minha função objetiva aumenta em 10, o tomador de decisão ele pode pensar, então vamos aumentar 100 vezes, né? Porque aí a minha variação na função objetivo, lá no meu Z, vai ser 10 vezes 100. Não. Por que não? Porque esse preço sombra ele está limitado a uma faixa, tá? Então ele tem um intervalo no qual ele é válido, tá? Então esse intervalo no qual aquele preço sombra é válido, ele é chamado de faixas de viabilidade, né? Então eu tenho essas faixas tanto para aumentar ou diminuir aquele valor daquele recurso. Observação 2. Para os coeficientes da função objetivo, é possível também calcular faixas, no qual, né, aqueles coeficientes podem variar sem que a solução ótima se altere. E nesse caso, esse intervalo no qual a variação desses coeficientes individualmente não vão alterar a minha solução ótima são chamados de faixas de otimalidade. Todos os pacotes computacionais fornecem as informações sobre o preço sombra e suas faixas de viabilidade, né? Assim como o custo reduzido e as faixas de otimalidade dos coeficientes da função objetivo. Além, né, dos pacotes fornecerem, a gente poderia determiná-los também a partir da tabela simplex ótima, usando aquelas fórmulas que eu apresentei quando a gente tem a tabela simplex final. Eu vou apresentar aqui usando o solver,
né? Mas é também possível fazer esse cálculo à mão. Vamos ver por um exemplo, que é esse exemplo de uma empresa de brinquedos que monta 3 brinquedos, trens, caminhões e carros, usando 3 operações. Aqui é dado os limites diários em cada operação, as receitas por unidade, os tempos de montagem. Isso permite que a gente monte o PPL, né, onde a gente define X1, X2 e X3, o número diário de unidades montadas de trens, caminhões e carros. Então, eu tenho aí um problema de mix de produção. Então, a gente quer determinar essas quantidades desses brinquedos. O PPL eu quero maximizar a receita total, porque ele me dá a receita por unidade, que é 3, 2 e 5. Então, a função objetivo ficou 3x1 mais 2x2 mais 5x3, sujeito, né, a produção desses brinquedos passam por 3 operações. Então, eu vou ter uma restrição para cada operação. E a gente conhece aqui esse lado direito, é a disponibilidade de tempos em minutos em cada operação. Né, os tempos de fabricação de uma unidade foram dados e isso permitiu que a gente montasse esse lado esquerdo. Então, finalizando, a quantidade de unidades montadas dos brinquedos não pode ser negativa. Bom, essa aqui é a tabela simplex ótima desse problema. Deixo como uma atividade vocês tentarem resolver. Dá para aplicar o algoritmo simplex diretamente, porque está na nossa forma padrão. Então, tenta resolver e checar que essa, de fato, é a solução ótima. É a tabela simplex ótima desse problema. Então, essa solução ótima está me dizendo o seguinte, está dizendo que x2 é 100, x3 é 230, x6 é igual a 20. Então, essas são as variáveis básicas. As não básicas são x1, x4 e x5. X1 é a quantidade, é o número de unidades produzidas de trem. Então, o modelo está dizendo para mim o seguinte, olha, não produz trem, não está valendo a pena produzir trem com essa receita e esses gastos aqui em tempos de operação, nas operações. Produz 100 unidades de caminhões, tá? Que é o X2, e 230 unidades de carros. Tá? E esse X6 aqui é o quê? É a variável de folga da última restrição, que é igual a 20. As outras duas variáveis de folga são x4 e x5, que são variáveis não básicas, então elas são nulas. Então, significa que, como x4 e x5 são nulas, significa que eu usei todos os minutos disponíveis, tanto na operação 1 quanto na operação 2. Na operação 3, restaram 20 minutos, que é o que a solução ótima está me dizendo. Bom, eu já falei no início que para determinar a inversa da base é só olhar a tabela simplex final embaixo, na parte das restrições, embaixo das variáveis de folga no modelo. As variáveis de folga são x4, x5, x6. Então, na parte das restrições, eu tenho essa matriz 3 por 3, que é a inversa da base. Tá? E quem seria a base? A nossa base é x2, x3 e x6. Então, para a gente saber qual é a matriz básica, né, que seria a matriz B, basta a gente vir no nosso PPL, né, eu olharia o PPL aumentado e olharia as colunas x2, x3 e x6. Né? Essas colunas me dariam a matriz básica. Então, essa é a inversa da base. Ela é legal porque ela aparece em todas aquelas fórmulas da tabela simplex ótima. Todas as fórmulas as 4 fórmulas que tem lá usam, né, essa B-1. Então é importante saber determiná-la quando a gente for fazer análise pós-otimização. Bom, então agora tô perguntando aí qual é o preço sombra de cada operação. Né? O preço sombra é em relação à quantidade do recurso disponível.
né? O recurso, nesse caso, nesse problema, são as operações. Então, o preço sombra de cada operação, da operação 1, da 2 e da 3, é isso que eu quero saber. Então, eu estou perguntando, na verdade, se aumentarmos o lado direito dessa primeira restrição aqui, que significa a quantidade de minutos disponíveis na operação 1, em 1 minuto, qual o impacto disso no meu Z? Que a gente viu aqui que nossa solução ótima é 1350. Então, se eu passar aqui o lado direito da restrição de 430 para 431, eu quero saber qual é o aumento de Z. Tá? Então, aqui, para saber qual é o preço sombra, lembrando, basta olhar na linha do Z, embaixo das variáveis de folga. Né? O preço sombra também são as variáveis duais. Então, a gente determina tanto o preço sombra quanto o valor das variáveis duais, que são a mesma coisa. Então, o preço sombra da operação 1 é de R$1 por minuto. Né? X4 é a variável de folga da primeira restrição, primeira operação. O preço sombra da operação 2 é de R$2 por minuto, que significa que a cada unidade, cada minuto a mais na operação 2 vai aumentar o Z em R$2. E o preço sombra da operação 3 é de R$0 por minuto. Por que o preço sombra da operação 3 é o único que é nulo? Ele é o único que é nulo porque a terceira, né, restrição, a operação 3, ela tem folga, né? O X6 dela é 20, ela é a única com folga. Então, por isso que o preço sombra dele é 0. Bom, qual é o custo reduzido de cada brinquedo? Né? O custo reduzido ele está associado à variável original. E cada variável original ali representa a quantidade de brinquedos que vai ser produzido. Para a gente saber onde está o custo reduzido, a gente olha na linha do Z também, só que embaixo de cada variável original. Então, o custo reduzido, né, ele vai estar definido aqui, ele é o único que vai ser diferente de 0, vai ser do x1. Por quê? Porque x1 é a única variável original não básica, né? A única variável que é nula. Tá? O único brinquedo que a solução ótima está dizendo para mim não produzir é o trem. Tá? Então significa que aquela receita dele, né, para aquele consumo de tempos nas operações, não está compensando produzir aquele item. Né? E aí o custo reduzido dele é de R$4. Então esse custo reduzido está dizendo para mim que só vai valer a pena produzir trem se a receita dele for maior do que R$7. Né? Pode ser que com R$7 já dê, mas para você ter certeza de que a solução ótima vai ser diferente de 0 para essa variável, né, seria interessante trabalhar com um preço um pouco maior, pelo menos, do que esse 7. Bom, então, né, a gente determinou os preços sombras de cada operação, o custo reduzido lá da variável nula, que era o trem, e esses preços sombras, eles têm uma faixa no qual eles permanecem válidos, né? Tem uma faixa de viabilidade. E o custo reduzido também tem uma faixa, não o custo reduzido, mas o coeficiente, né, da função objetivo, né, essa variação desses coeficientes da função objetivo, eles têm um intervalo no qual a solução ótima permanece válida, que seriam as faixas de otimalidade. Então, para a gente determinar, né, essas faixas de viabilidade do preço sombra e a faixa de otimalidade dos coeficientes da função objetivo, eu vou explicar aqui usando o Solver. Então, eu coloquei aqui o problema no Solver do Excel, né? Então, na primeira linha, eu listei os brinquedos, que são as nossas variáveis de decisão. Na segunda linha vai sair a produção por dia de cada brinquedo, que inicialmente não está preenchida, porque somente quando o Solver resolver o modelo é que vai aparecer os valores aqui que devem ser produzidos diariamente de cada brinquedo. Na célula A4,
eu escrevi a receita total, que é a nossa função objetivo, e na célula B4 eu vou listar a função objetivo, né? Que é o produto entre a receita de cada brinquedo pela quantidade que vai ser produzida. Então eu uso a função somar produto, né? Porque eu vou somar esses produtos, que vai ser pegar o coeficiente de cada brinquedo que está aqui na célula B21 até D21, né? Eu vou multiplicar os valores correspondentes pela sua variável de decisão, que é 3x1 mais 2x2 mais 5x3. Isso vai me dar o z, que inicialmente a gente vai ver que é zero. Aqui na parte de baixo eu coloquei, nessa tabela, eu coloquei os tempos, né, de fabricação em cada operação, para cada brinquedo. Essa coluna aqui, número de horas utilizado em cada operação, é o nosso LHS, ou seja, o lado esquerdo da restrição, que é a parte funcional de cada restrição. E a gente coloca aqui, nessa coluna F, a disponibilidade em horas que a gente tem em cada operação. Então, aqui a gente tem, como eu falei, o nosso Z inicial é 0, e aqui no LHS a gente vai precisar montar, né, a restrição, a parte funcional de cada restrição. Então, a primeira restrição, que é em relação à operação 1, eu posso usar também a função somar produto. Então, eu vou pegar a linha, né, B, a linha 18, então a célula B18 até D18. Vou pegar esses valores, que é a quantidade de minutos que é utilizado na operação 1 para cada brinquedo, e multiplicar pela quantidade que vai ser produzida de cada brinquedo. Eu faço a mesma coisa para a operação 2, só que aqui, ao invés de usar a função somar produto, eu fui fazendo um a um, né? Eu peguei o tempo em minutos utilizado na fabricação de trem e multipliquei pela quantidade que vai ser produzida do trem. Então, ficou B19 vezes asterisco B2, né? E assim sucessivamente para montar essa segunda restrição. Bom, feito isso, completando, né, as nossas restrições, a gente vai em Solver, né, nos parâmetros do Solver, definir o objetivo, né, onde a gente colocou a função objetivo, a fórmula correspondente à função objetivo, que fica aqui na célula B4. Objetivo de maximização de receita. As nossas variáveis de decisão vai sair nas células que vão de B2 até D2. As nossas restrições, como todas elas têm o mesmo sinal, eu posso aqui pegar, né, o lado esquerdo, que vai de E18 até E20, vai ser menor ou igual ao meu lado direito, que vai de F18 a F20. A gente deixa marcado aqui tornar variáveis irrestritas não negativas, escolhe o método de solução como sendo o LP simplex. E a gente clica em resolver. Quando a gente clica em resolver, o Solver aparece essa caixa de diálogo onde ele fala: o Solver encontrou uma solução. E aí ele pergunta se você quer manter a solução do Solver. Eu quero manter porque eu vejo aqui, olha, que ele encontrou a solução exata, né? A produção de trem é 0, né? 100 e 230 para variáveis x2 e x3 respectivamente. E a receita total é 1.350, né? Então, como ele encontrou a solução correta, deu tudo certinho, eu vou manter a solução do Solver e eu posso escolher para ele gerar alguns relatórios para mim. Ele dá 3 opções. Eu marquei aqui a opção resposta e sensibilidade. Bom, o primeiro relatório que a gente tem, né, o relatório de sensibilidade do meu problema, ele vai me dar aqui duas tabelas. Uma para as células variáveis e a outra tabela para restrições. Nessa primeira tabela de células variáveis, ele vai estar falando em relação às variáveis de decisão
e mais especificamente em relação à função objetivo, aos coeficientes que aparecem na função objetivo. Então, ele me dá o valor final de cada variável de decisão, me dá o custo reduzido. Observe aqui que o custo reduzido apenas da variável x1 é que é diferente de zero, né? E aqui é menos 4. Ele está me dando esse custo reduzido negativo, porque o solver ele considera uma das interpretações que a gente tem para custo reduzido, né? Então aqui esse negativo significa que ele está considerando a interpretação onde ele considera que se o tomador de decisão decide produzir uma unidade de trem, então a receita total dele irá diminuir em 4 unidades. O solver trabalha com custo reduzido negativo por conta dessa interpretação, mas se a gente for utilizar outro software, pode ser que ele dê o custo reduzido positivo, como por exemplo o Lindo, que trabalha com custo reduzido positivo por conta da outra interpretação que é dada também, que é considerada aceita para custo reduzido. E o que mais a gente tem nessa primeira tabela? Ele me dá o coeficiente da função objetivo, o coeficiente original de cada variável. Então, a variável x1 na função objetivo tem o coeficiente 3, né, que é a receita do trem. Caminhão tem coeficiente 2 e o carro tem coeficiente 5. E essas duas colunas aqui, uma é o permitido aumentar e permitido reduzir, se refere a variações que a gente pode fazer nesses coeficientes da função objetivo. O quanto eu posso variar esses valores de modo que a minha solução ótima ela não mude. A solução ótima, quando eu falo em solução ótima, eu continuo tendo um x1 0, um x2 100 e o x3 igual a 230. Então, eu posso variar esse coeficiente da variável x1 na função objetivo até 7, que é permitido aumentar até 4 unidades. Então, eu posso chegar até 7. E o permitido reduzir aqui, que é 1e mais 30, significa que é um número muito grande. Então, eu posso reduzir infinitamente, que a minha solução ótima vai permanecer 0, 100, 230. Por outro lado, com relação à variável x2, eu sei que eu posso aumentar de 2 até 10, porque o permitido aumentar aqui é 8, e reduzir até 0. Permitido reduzir até 0, que a solução ótima não muda. Então, todas essas análises eu estou considerando fazendo alterações no coeficiente da função objetiva de cada variável individualmente, tá? E não simultaneamente. Bom, a tabela de baixo, a gente já tem informações sobre as restrições. Então, ele me diz o valor final que cada restrição conseguiu alcançar, me dá o preço sombra, ele chama aqui de sombra-preço, mas é o preço sombra, me dá o valor original do meu RHS, do meu lado direito, e me dá também o permitido aumentar e o permitido reduzir. Só que aqui o permitido aumentar e reduzir é em relação à faixa de viabilidade, daquele preço sombra, até onde esse preço sombra ele permanece viável. Então, o preço sombra da restrição 1, da operação 1, que é de R$1 para cada minuto, ele permanece válido se eu conseguir aumentar o meu lado direito em até 10 minutos, ou seja, passar de 430 até 440. Esse preço sombra de R$1 continua valendo. Passou desse valor, a gente já não consegue mais saber qual é o preço sombra apenas analisando o relatório. E eu posso reduzi-lo, em até 200, ou seja, eu posso diminuir o lado direito, a quantidade de minutos disponíveis na operação 1 em até 230, chegar até 230, que esse preço sombra permanece válido. A mesma coisa aqui, a gente está considerando alterações no lado direito das restrições individualmente e não simultaneamente. Então, o preço sombra é definido para cada unidade extra do recurso.
Então, se eu estou aumentando 10 unidades, significa que o impacto no meu zero vai ser de R$10. E reduzir, eu posso reduzir até 200 unidades, ou seja, eu posso chegar até 230 minutos que o preço sombra continua sendo de R$1 por minuto. Então, se eu reduzir em uma unidade, a minha receita, nesse caso, uma unidade, a quantidade do recurso 1, que seria 1 minuto, a receita total iria reduzir em R$1. Então, a gente tem aqui os intervalos para cada um deles, né? E esses intervalos aqui são conhecidos como intervalos de viabilidade do preço sombra.